O Café Livre Prosa, ele é um canal literário que te traz dicas de leituras e, é claro, a ele aí. Ele dá oportunidade para que pessoas interessantíssimas como o Admir tenham oportunidade de falar um pouco da sua história, né, Admir? Falar um É, pouco das culturas gaúchas. isso é sempre bom, né? Admir, conta pra mim, meu querido, fala pra mim, quem matou Teresa? Mas eu não vou poder revelar isso, porque o suspense do livro. Aliás, você começou com uma pergunta bem interessante, né? Quem matou a Teresa? É a proposta aí. E o suspense, ele é longo até o final do livro, e aí vai ter uma surpresa para os leitores também. Eu tava com Eu, vontade de fazer essa live com você aqui, viu? Essa live aqui eu já quero avisar o pessoal aqui que ela não tem muita hora para acabar, não, viu? Pessoal que estiver entrando aí, pode ficar à vontade de fazer perguntas. Se quiserem entrar com a gente ao vivo aqui para fazer pergunta para o Admir, posso autorizar, Admir? pode, pode. Vou procurar responder à altura. Meu querido, quando você percebeu que queria se tornar escritor? Isto é uma coisa que vem desde a infância. Eu sempre soube que eu ia ser escritor. De que forma? A gente não sabe. Sonha, vamos dizer assim, também, às vezes imagina, pô, mas eu nasci lá do interior, sem condições financeiras, não tinha nem luz onde eu nasci, na energia elétrica. Então a gente pensa, bom, fica sonhando, como vai ser, não sei, mas a gente luta até chegar lá. E isso é até interessante para as pessoas, né, que têm sonhos, toda adolescência tem sonhos, para que não desista dos seus sonhos. Começa por aí. Porque esse livro, inclusive, Consciência e Julgamento, ele é direcionado à espiritualidade. Não é um livro psicografado, defensor da doutrina espírita, nem de qualquer doutrina, não. Ele simplesmente ele está nas regras, nas normas que eu conheço da doutrina espírita, mas é um livro de ficção, de as pessoas, os leitores, lerem e se encantarem com a Teresa, né, com os dois apaixonados por ela, porque esse livro ele começa tratando de um triângulo amoroso, aonde também há intercaladamente o julgamento de um pretenso ou verdadeiro, que eu não posso contar, né, não posso revelar, que matou a amada porque perdeu ela por uma outra pessoa. Então, dentro disso, eu construí essa narrativa de consciência e julgamento. Primeiro era só consciência. E aí, como o julgamento passou a fazer parte integrante, né, até o final do livro, aí eu emendei e julgamento. E, como você falou, ele é ambientado nas proximidades onde eu nasci. Então, dá para perceber que é realmente uma ficção, né? Mas ele traz realidades. Porque também eu fiz pesquisa nas questões aí da estrutura da sociedade na época, como a imigração italiana chegou ao Rio Grande do Sul, revelei algumas coisas, inclusive até empresas que se instalaram na região ali e que são muito famosas, que as pessoas vão identificar. Mas aquela questão de realidade e ficção, ela faz com que o leitor interaja com a leitura, penso eu. E também o escritor, ele entra como, no início do livro, como investigador, porque o livro traz uma conotação, né? Quem Matou Teresa, tem outros livros a respeito da morte de Teresa. E eu pego esse feeling, vamos dizer assim,
e trabalho, inclusive tem uma música caipira, né, A Cabocla Teresa, que o livro não se vincula às motivações que é contada nessa música, mas ele faz essa conotação que parece aquela história. Então, parece outras histórias, mas não é. É uma história única. Né? Quem matou Teresa? Então, o leitor fica com essa conotação até o final. E o escritor, como eu ia dizendo, ele aparece na introdução, que vai investigar se realmente houve a morte da Teresa, quem a matou, e por que esse julgamento, né, há uma consciência de culpa desse personagem que atua dentro de toda a história. E o leitor entra também no final do romance em si, como uma conotação, vamos dizer assim, inusitada, penso eu. Eu, aproveitando até para falar de romance, que isso é interessante, procuro em cada livro criar novidades. Porque é isso que é a arte. Esses dias eu estava pensando, inclusive, que o artista, todo ele, em qualquer área que seja, de escritor, de pintor, de músico, etc., ele precisa procurar criar novidades e tentar ou alcançar os grandes, né, os melhores, ou ir além deles, quem sabe. E além dos grandes escritores, eu acredito que eu não consiga, entende? Mas que eu tento alcançá-los, sim. Então, essa motivação faz com que você busque criatividade, criar coisas novas, porque repetições só para vender, acho que não é um caso de um escritor realmente. É porque repetir historinhas, como música, às vezes tem cada coisa assim que desmerece a arte. Assim como na literatura, tem coisas que desmerecem a arte. Então, posso não conseguir, mas tento. É essa a conotação que eu quero dar. Muito legal mesmo. Hoje vai ser incrível. Eu queria, Admir, agradecer a sua audiência, pessoal que veio aqui te ver. Eu estou vendo aqui o Luiz Carvalho, você assistiu a live dele ontem, ele está aqui retribuindo aqui, assistindo a sua também. A Adnéia Albigaus, grande, queridíssima, vai estar aqui com a gente, se Deus quiser, uma autora incrível, gente boíssima, está sempre com a gente aqui. O João Almeida, a Melissa, a Dani Moreira, a Sandra, a Ivete, a Aninha, a Pepa Sonda, a Zuanase. Eu quero agradecer essa turma toda aí e queria te fazer uma pergunta em sequência. Eu queria saber como que é a história de ter nascido no campo, né? Naquele ar sertanejo, numa cultura repleta gaúcha, né? Riquíssima gaúcha, e como isso influenciou nos seus livros. Agradeço também toda a audiência e espero atender as expectativas, vamos dizer assim. Mas vejam só, escrever, a gente precisa, vamos dizer assim, ter uma certa história e valorizá-la para trabalhar isso também. E eu prezo muito as tradições gaúchas. Nasci num local que se vestia bombacha também, como hoje vivo isso, né? E as prendas com aqueles vestidões lindos, eu acho magnífico isso. Aliás, acho que isso às vezes até é uma certa inveja do povo gaúcho, né? Para algumas pessoas que não têm uma cabeça muito aberta, vamos dizer assim. Porque cada povo tem suas características e deve valorizar isso. Como nós aqui no Rio Grande do Sul temos aí uma das características que me parece que é maior do que todo o Brasil, é cantar o hino rio-grandense, né? Que foi criado de lutas, etc., quando o Rio Grande do Sul queria ser emancipado por causa de impostos federais, etc., mas é história de gaúcho. Aliás, para isso, tem uma minissérie espetacular para as pessoas verem. Eu chorei muito quando vi, que é A Casa das Sete Mulheres. Li o livro também, né, de Érico Veríssimo,
Não, desculpa. Agora eu esqueci o autor. Mas é a Casa das Sete Mulheres, né? Então, você aí vê toda a cultura gaúcha e a realidade do que foi a Guerra dos Farrapos. É muito interessante. Então, isto me trouxe o quê? Quando eu fui desenvolver esse livro, porque, só para emendar, eu não programo os livros. Comecei a escrever um texto e vi que se tratava de um sentimento de culpa. E aí eu comecei a desenvolver o livro. E nesse desenvolvimento, eu levei pelo lado gaúcho. O personagem que começa a contar a história da morte da Teresa, ele é um gauchão que conta um caos. Até para ilustrar, veja só, como ele começa. Coincidentemente, eu tinha separado aqui para quem sabe ilustrar. Olha, lhe conto. Na verdade é assim, ele vive retirado na beira do Rio Turvo, que é um local, é um rio que existe lá onde eu nasci. Ele levou a filha dele e a amada para lá. E depois ela é morta, Teresa, né? Então ele procura saber aonde está o rival que ele acredita que ele matou, certo? Então chega um vendedor de bilhetes, ele trabalha com promoção de rodeios, né? Que é laço, essas coisas que existem nos rodeios, e ali é citado o rodeio de Vacaria, que é um dos principais do Brasil, se não o principal. E ele recebe, senta num local onde tem um fogão, cozinha uns pinhão e, coisa boa, comendo pinhão, ele começa a falar para o Augusto. Lhe conto, compadre. É assim que eles chamavam, né? E me confronto a graves sofrimentos só de lembrar. Dói, corrói, fere igual brasa efervescente, realmente quente. Só quem passa tal situação sabe explicar. Desculpe meu engasgo, mas é que rasgo meu coração ao falar. Por isso não contei até hoje. Me domei em silêncio há anos. Relatar me causa danos profundos na alma. Fim de tarde. Havia chegado o maneio da boiada. Cheiro de nada. Brado nenhum. Só camaria assustadora. O golpe veio a galope. Sabe aquela cisma de prever que algo não está bom? Sexta-feira, olhei na beira do Monte Oeste. O céu pingava riscos agourentos pelo horizonte. Ventos sem apriscos a desatar suspeitas. Lentos, 2 bois toscos fugidos do alambrado serpenteavam a costa da montanha. Berravam a nortear aquela sanha veterana que não se engana. É experiência. A imagem longínqua escurecia, se postava profícua a pressagiar. Então, ele começa, até numa questão de misticismo, que tem muito isso nos interiores, para contar o caso. Depois, finalmente, ele abre o jogo, que ele chegou em casa, né, e chamou, cadê o chimarrão? Cadê o fogo? E aí, ô mulher, né? Cadê? Cadê você? Se enfiou aonde? Em outras palavras, né? E aí depois ele entra e encontra a Teresa. Então, estendida no chão e não sabe quem matou. Então, esta narrativa, com essa linha gaúcha, acredito que sirva também para valorização e reforçar essas tradições, que tiveram o seu tempo, vamos dizer assim, que hoje são só lembrados, até porque a colonização maior do Rio Grande do Sul foi através dos campos, da criação do gado, isso que motivou, inclusive, a Guerra dos Farrapos, né? Por causa dos altos impostos sobre o couro, sobre a carne do governo federal, etc. Então, leva a esse ponto, e é num tempo onde mais ou menos eu teria nascido.
eu mais ou menos celebrei esse cenário aí. Então, lá nos anos 60. Queria perguntar isso para você mesmo. Como se deu a sua participação no livro como personagem? Porque eu entro como investigador, se a história aconteceu e por que aconteceu. E aí os personagens, como circulam pela área, lá na metade do livro, o personagem passa para ir até o Rio Turvo, no sentido de encontrar a amada. Ali ele para na frente da casa onde eu nasci, que é realmente a estrada onde passava, e aí quem é essa casa aqui? É do Jaque, né? Meu pai era chamado de Jaque, e o nome dele era Joaquim. E esse Joaquim é uma homenagem ao meu pai, né? Assim como a minha mãe, que aparece numa outra fase da história ali, que era o nome dela, La Glória, né? Eu utilizei isso como forma de homenagear meus pais, que valorizo muito pela forma como me educaram, nos educaram, uma família grande, 10 irmãos, para ver, né? Então, acho que serve isso para homenagear, em vista de que essas famílias antigas foram para locais simplesmente que não tinham condições que hoje parecem impossíveis até. Estrutura de saúde, de educação, segurança. Mas segurança na época também cada um fazia a sua. Né? A segurança maior era proteger-se dos animais, vamos dizer assim. Porque vivendo no interior também tem esse tipo de perigo. Tem. Então, quis valorizar meus pais e aproveitei, como escritor, colocá-los aí o nome deles, que não tem nada a ver com as histórias deles, apenas algumas características, mas não tem a ver com as histórias deles. É ficção mesmo. Você acha que você conseguiu colocar, Admir, todas as suas memórias afetivas nesse livro ou você dividiu em outros? Não, vamos dizer assim, minhas memórias afetivas, elas não estão colocadas no livro, assim. Foi mais uma homenagem, assim, aos pais, mas não construí na integralidade, assim, coisas minhas, etc. Apenas alguns fatos que eu soube de histórias do meu pai, por exemplo, porque ele havia servido no exército de Pelotas, então eu exagerei na forma como ele diz, etc. Mas eu utilizei algumas informações que eu tinha, assim, para dar detalhes do livro, porque mesmo que a gente crie uma ficção, é assim que eu penso, se você utilizar essas coisas reais, juntando uma história de ficção, que isso faz parte da condição do escritor, conseguir juntar isso e dar a conotação que tudo é realidade, ele realmente coloca para o leitor uma forma de narrativa que parece ser real. Só para exemplificar isso, meu primeiro livro que eu lancei, romance, que era meu grande sonho, né? Eu comecei escrevendo poesia, mas o primeiro romance que eu lancei, que encheu o meu peito, né, foi esse aqui, Presságio. Foi edição própria, e tenho ainda alguns exemplares, mas está tudo comigo, né? E nele eu tenho uma base, que é uma viagem, que é real. Coincidências que me ocorreram, todas reais, e eu narro no livro. Que aí me inspirou, inclusive, de estudar por que isso acontecia comigo. E aí eu fui para a doutrina espírita, que explica muito bem essas questões da espiritualidade, etc. Que a gente pode aprofundar depois. Mas dentro deste romance, tem uma personalidade que eu criei, que vamos dizer assim, é a ligação do romance, que é meu tio. Tido como doido, motorista de caminhão, porque viajava, etc. E eu encontro praticamente no final do livro. E a conotação que se dá dessa relação entre eu e o meu tio aí, nessa questão da viagem, as pessoas que leram, elas
acharam que é mais real do que as coincidências e a parte real da minha viagem. Que legal. Entende? Então, o que era mais ficção, acharam que era mais real do que a realidade, que ela tem um pouco de sequência aí por causa dessas coincidências de viagem, que me levaram a escrever o livro, na verdade. Então, embeleza isso na literatura e faz com que o leitor se sinta, não ele, embora ele saiba que ele esteja lendo uma ficção, ele está lendo uma ficção com ar de realidade. E aí, então, vem aquelas informações que eu disse que às vezes a gente pesquisa, que coloca, insere dentro da narrativa e que faz com que o escritor viva, ou melhor, o leitor viva isso. Eu ouço dizer, né, quem leu esse livro, né, chora. Só que, como eu falei no outro dia, na outra live que a gente fez, eu também chorei a uma determinada passagem do livro, que é inventiva, ela não existiu. Mas por causa que a gente vive o romance também dentro, né? E eu também chorei. Então, essas coisas fazem com que a gente tenha prazer de ler. E isto leva a gente a ler outro livro, e assim a cultura anda melhor, vamos dizer assim. Edmir, fala para mim, você está com todos os seus livros aí? Estou. Até porque, como a gente combinou um bate-papo legal, informal, eu sempre pego um kit para que a gente assim possa até falar, porque a live é de literatura, embora entre outros assuntos. Então, eu já sei o que você vai me pedir para mim mostrar eles, né? Eu queria que você mostrasse um por um e falasse um pouquinho de cada um deles. Ok, então, o primeiro então, foi esse aqui. Eu até participei de uma coletânea de poemas da Paulo Nargues, mas aí esse eu não tenho aqui. Mas de livro, assim, completo, esse aqui, então, Presságio, que eu já falei sobre ele. E, em seguida, eu publiquei esse livro, A Palavra é Pá que Lavra. São poemas. Então, esse foi publicado através da prefeitura do município. Foi criada uma lei de incentivo à cultura e eu auxiliei na elaboração dessa lei, porque trabalhei em Câmara de Vereadores. Então, conversei com o prefeito, com os vereadores e tal, e elaborei. E me achei por mérito depois participar da seleção para a publicação de um livro. E acabei, acho que também me premiaram por isso. Então, esse livro de poemas, A Palavra é Pá que Lavra, publiquei pela prefeitura e que foi distribuído em todas as bibliotecas públicas, pelo menos da região, certo? O segundo livro, então, foi este. O terceiro, eu já ousei mais. Né? Escrevi um romance juvenil, Seu Ratinho Gero Falasse, que foi publicado pela Editora Didática Paulista. Esse foi o maior sucesso. Foi publicado dentro de uma coleção de 20 livros e foram feitos 10 mil exemplares. 5, depois mais 5, que foram vendidos nas escolas, etc. Só que aí, neste livro, aconteceu uma coisa que me levou assim, a parar um pouco de publicação. Porque eu mandei os arquivos para a editora em Word e eles não estavam em ordem. Na época eu não tinha experiência e fiz um arquivo cada capítulo. E eles jogaram para outro sistema e o sistema selecionou por tamanho de capítulo. E aí os capítulos ficaram todos, vamos dizer assim, fora de ordem. Certo? Só que o livro, a história, ela, como eu disse, eu sempre procuro escrever algo, o autor dialoga com o personagem. Cria
uma relação interessante, né? O autor dialoga com o personagem. E aí fica um pouco até complexo, não que fique muito complexo, né? Mas o leitor precisa prestar atenção quem é quem na história, certo? E aí, então, 5.000 exemplares, foi tudo invertido. Quem pegou, eu pedi para a editora pelo menos mandar uma mensagem, me colocar em ordem. Não fizeram isso e na época eu não quis fazer nada, né? Os outros 5.000 exemplares aí saíram corretos. Então esse foi o terceiro livro que pretendo republicar. Uma vez pretendo republicar porque quem leu gostou bastante do livro. E aí eu fui para mais para uma infância, né? Vamos dizer assim. Comecei com um adulto, depois foi para a juventude e fui para a infância. Eu não queria dizer mais abaixo ainda, porque não é abaixo, é simplesmente de idade. Né? Abaixo pode ser o tamanho do livro. Então, esse é um livro menor, vamos dizer assim, mas é para um público infantil. O Gato que Não Morria. Esse livro, primeiro o rato e agora o gato, né? Mas tudo certo. Esse livro tem conotação com um conto, um dito popular, de que os gatos têm 7 vidas. No sentido assim, aconteceu alguma coisa com eles, eles caem no telhado, fazem alguma coisa, parece que eles morreram. E, de repente, eles não morreram, eles voltam e seguem a sua vida, certo? Então, não sei se é conhecido por aí, mas aqui é bastante conhecido esse dito popular dos gatos têm 7 vidas, por causa disso. E aí eu bolei a história direcionada especificamente a estudantes, adolescentes, etc., e também um público até infantil, né? De que sempre se aprende com os fatos da vida. Então, o gatinho, acontece um determinado fato e ele quase morre, e aí quando ele volta, ele aprende. Por exemplo, o primeiro, o silêncio. Porque ele começa a miar lá, e aí ele corre risco de... Vladimir, está entrando uma pergunta para você aqui. quero interromper e perguntar, depois continuo?